Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal de dia. E estou aqui para ajudar vocês nas resoluções de questões de humanas do Enem. Bom galerinha, vale lembrar que a gente tem playlist também, né, as outras playlists aí de 2014 e dos anos anteriores também para ajudar vocês aí nos estudos, beleza? Tem também as playlists de redações, nota lista tá muito interessante, então não deixe de acompanhar lá, tá bom? Agora a gente vai para a questão 62, né? A questão 62 ela é bem interessante, né? Vale lembrar que a gente está corrigindo o Enem de 2019, né? Primeira aplicação, viu, gente? Caderno azul de humanas. Aqui no caso, é 62, desculpa. Vocês podem achar diferente, mas é porque de 2019 já mudaram os Enems. Então, o primeiro dia é de humanas e linguagens, né? O segundo dia, que são as de ciências da natureza, né? E matemática. Então, houve uma mudança aí no Enem no decorrer dos anos. Então, aqui a questão 62, ela é de humanas, beleza? Então tá, a gente estava corrigindo a questão 61, né? Agora a gente vai para 62. Ela é bem interessante, ela fala sobre... Deixa eu localizar aqui, vou colocar para vocês. Tirei um probleminha aqui, deixa eu só me localizar aqui. A questão 62, ela é muito interessante, ela fala sobre... deixa eu ver aqui... religiões, né? Olha só. Ela começa assim: a maior parte das agressões, manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas, inclusive caiu um tema, né, na redação do Enem sobre intolerância religiosa, principalmente no quesito de religiões africanas. Olha só que interessante, uma questão caindo aí no Enem de 2019, né? Caiu, eu não lembro qual o ano, né, mas teve foi até tema de redação também, sobre intolerância religiosa, né? Então tá, olha só. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos. 57% é na rua, na via pública, que tiveram lugar. Mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como o local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados, né, por conta dos preceitos religiosos. Aí a pergunta diz o seguinte: as práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. Por quê, né? A. Assegura as expressões multiculturais. B. Promove a diversidade de etnias. C. Falseia os dogmas teológicos. D. Estimulam os rituais sincréticos. Ou E. Restringem a liberdade de credo. Pausa o vídeo, tentem fazer aí, vamos ver se vocês vão acertarem. Bom, galerinha, pausaram o vídeo. Se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram. Por quê? Olha só. A questão, né, ela diz o seguinte: ela está se tratando sobre a intolerância religiosa, né? No caso aqui, a pergunta é assim, ó: as práticas descritas no texto, ou seja, que práticas, né? Se a gente for analisar aqui, as práticas de preconceito, olha só, né? Discriminações, o próprio texto ressalta aqui, ó, manifestações discriminatórias contra religiões de matrizes africanas, né? No caso aqui, ó, via pública, né? Também próximo às casas de culto, né? No caso aqui, do transporte público. Então, essas práticas aqui, as práticas descritas no texto, né? São incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. Por quê? Por que são incompatíveis? Pelo fato, né, que marcou a letra E, parabéns, vocês acertaram, pelo fato de restringir a liberdade de credo. Uma coisa que restringe. Então, o Estado, ele deve ser laico, né, no caso aqui. Não deve discriminar, fazer exceção de qual religião é melhor ou superior. Aqui, no caso, ele está restringindo, segundo o texto, está se restringindo a liberdade de credo. Por quê? Porque há práticas de discriminação, infelizmente. Então, não está sendo compatível com o que deveria ser um Estado laico, né? Essa questão aí do preconceito. Olha só, por que não são as outras? Asseguram as expressões multiculturais? Não, né? A gente vê no texto exatamente o oposto. Eles não estão assegurando expressões multiculturais. B. A diversidade de etnias? Muito menos, né? C. Falseiam os dogmas teológicos? Também não, né? No caso aqui, D. Estimula rituais
sincréticos também não. Aqui no caso, especificamente a questão, ela trata exatamente sobre isso, sobre a discriminação das religiões. Então, principalmente aqui na matriz africana, né? Então, assim, o preconceito, infelizmente, apesar do Estado, né, segundo as leis, ele ser um Estado laico, né, não se deve interferir nas questões religiosas aí, né, deve haver um respeito aí com a população, né, com os tipos de credos diferentes aí, né, em relação a isso. Então, por isso, na questão aqui, quando ele ressalta a dinâmica de uma sociedade laica e democrática, por quê? Por que essas práticas são incompatíveis? Justamente por restringir a liberdade de credo, por haver preconceito ainda, né? Apesar de ser um Estado laico, é isso que a questão quer dizer aqui, né? Olha só, 57% de práticas discriminatórias, né, ocorrem aqui, ó, em locais públicos, segundo o texto, né? 2/3 das agressões. Então, infelizmente, é uma coisa que ainda existe, né? E que, infelizmente, não está sendo compatível com o que prega, né, o país, né? O governo, o Estado, o ser laico, né? Então, infelizmente, essa é uma realidade que acontece, sim, a prática de intolerância religiosa. Inclusive, já foi tema aí de redação do Enem, um assunto muito importante aí, né? Em relação a isso. Então, gente, espero ter ajudado vocês, né? Espero que vocês também tenham acertado, né? Tenham entendido por que a letra E, né? E te vejo aí nas próximas sessões de humanas, beleza? Bons estudos, não deixem de se inscrever no canal que vai estar ajudando bastante. Curtem, compartilhem, divulguem o vídeo aí para ajudar mais pessoas para estudar aí pro Enem, né? Mesmo nessa época tão difícil de pandemia, mas espero que ajude vocês de verdade aí nos estudos e adquirir conhecimento, beleza? Então, te vejo aí nas próximas sessões de humanas. Um abraço, tchau, tchau e bons estudos.